Olá pessoal, boa tarde. Quinta-feira, dia 28 de fevereiro, está no ar o Bate-Papo Esportivo, um programa que te deixa por dentro de tudo que acontece no futebol em Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético empata no Horto e se classifica para a fase de grupos da Libertadores. Cruzeiro renova contrato de Henrique Egídio. América decide vaga na Copa do Brasil à noite no Sul. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Chama o pessoal de casa aí para participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038, ou então mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Ana, Atlético classificou ontem, mas eu acho que não foi como você esperava. Ontem você colocou aqui que ia ser uma coisa tranquila, deu um placar elástico, achou que a coisa ia ser mais fácil, né? E hoje tem América também, hein? Pois é, para quem pensou, assim como eu, que ontem seria fácil, todo mundo aí viu que não foi bem assim. Um jogo bem igual para igual, a defesa até trabalhou bem. Um jogo tranquilo, digamos assim, sem muitos ataques pelos dois lados. Mas o mais importante foi que o Atlético conseguiu o objetivo, que foi se classificar e agora sim chegar e começar com força total na Libertadores para valer. Quanto ao jogo de hoje do América, viagem longa mais uma vez. O América vem sofrendo com isso, mas é claro que eu vou torcer e tenho certeza que o América vai sair de lá com a vitória. Tá aí, então nós vamos falar desse jogo do América. A América joga hoje à noite pela Copa do Brasil. Vamos falar da classificação do Atlético para a fase de grupo. Tem novidades lá pelo lado do Cruzeiro. Tem convocação da Seleção Brasileira. Então tem muita coisa para a gente conversar aqui. Mas antes, vou te convidar a conhecer as redes sociais do Bate-Papo Esportivo. Estamos no Instagram, no Facebook, com o canal no YouTube. Entra lá e confira um vídeo exclusivo para vocês. Bom, mais pra frente nós vamos falar de sorteio de camisa oficial do Atlético também, hein? Uma parceria com a Loja do Galo. Hoje à tarde no Instagram tem sorteio. Daqui a pouquinho aí no segundo bloco, no bloco do Atlético, a gente vai falar sobre esse sorteio. Fique ligado aí. Bom, vou apresentar o pessoal de casa hoje aqui, ó. Guilherme Guimarães. Novidades pelo lado do Cruzeiro, mas antes da gente falar, você vai guardar para poder falar lá no bloco do Cruzeiro. Eu te pergunto o seguinte, o Cruzeiro está em ritmo de carnaval, o Mano deu folga para os jogadores. Mas e aí, a cobrança? Semana que vem tem Libertadores. Um abraço, Breno, um abraço para quem nos acompanha de casa e pelas plataformas digitais. De verdade, Breno, essa folga eu acho que ela vem num momento importante. Eu até questionei essa questão em uma coletiva depois do jogo Cruzeiro e América, né? América e Cruzeiro no Independência, se de fato o Cruzeiro teria alguma folga, se isso atrapalharia o desempenho da equipe antes da estreia na Libertadores. O Mano Menezes disse que não, que apesar de carnaval haveria sim muito trabalho, os atletas folgam aí em 2 dias, depois voltam e viajam já direto para a Argentina para essa estreia na Libertadores. Já teve um tempo muito interessante para treinar, o Cruzeiro não conseguiu desempenhar bem dentro das partidas, mas o foco, a gente já vai comentar isso aqui, o foco em Libertadores muda completamente. Bom, vou apresentar aqui Frederico Jota, Fred Jota. O Atlético fez dever de casa, classificou. O Levi mudou o time. Você vai falar depois, mais para frente, sobre essa mudança. Mas eu quero saber o seguinte, o que vale é a classificação, é o resultado mesmo? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. No momento é o que vale. E em jogo mata-mata, pode perder até de 1-0 e classificar que não tem problema nenhum. Claro que a torcida foi com a expectativa de uma goleada, né? O time do Defensor não é um grande time, a gente sabe disso. Eu acho até que o Danúbio é até melhor do que o Defensor, mas colocou o regulamento debaixo do braço. O importante é dizer que o Defensor também ajudou a contribuir com essa
com essa classificação do Atlético, que era muito fraco. O Atlético, apesar de ter jogado com o regulamento embaixo do braço, deu algumas brechinhas que me incomodaram em alguns momentos. Vinícius Andrade, seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. E o América hoje, hein? A Ana tá toda empolgada aí, tá confiante numa vitória do Atlético. Você também, do Atlético não, do América. Você também tá confiante aí no América hoje? Estou confiante porque o América vive um momento muito melhor que o Juventude. E o Juventude vem sofrendo jogando em casa, né? A campanha do Juventude no Campeonato Gaúcho é muito ruim, não venceu ainda em casa este ano. O América vem no Campeonato Mineiro demonstrando que está conseguindo sim dar um padrão para essa equipe, um time que reformulado, mas está conseguindo bons resultados, apesar da fragilidade dos adversários. Mas eu acredito hoje numa vitória mais tranquila do América, né? Que não seja aquele sofrimento dos pênaltis. Ontem nós vimos o RT foi eliminado nos pênaltis, hoje ainda tem o Tombense também representando os mineiros na Copa do Brasil, mas eu estou confiante sim numa boa vitória do América. Bom, e hoje pela manhã, o técnico Tite convocou a seleção brasileira para 2 amistosos contra o Panamá no dia 23 de março e contra a República Tcheca no dia 26 de março. Vamos conferir aí a lista dos convocados. Então tá aí, goleiros, Alisson, Ederson e o Everton do Palmeiras. O Everton me surpreendeu nessa lista aí. E essa aí eu discordo. Do Everton, para mim, não está no nível de seleção. Tá muito abaixo. Hein? Ação entre amigos. Ponto final. Bom, vamos passar aí os laterais. O Alexandre do Juventus, Daniel Alves de volta à seleção, Danilo e o Felipe Luiz. Nenhuma novidade, né? A novidade é que o Marcelo não está aí, né? Então já indica um processo de renovação, apesar de que a renovação, não dá pra gente falar bem que o Felipe Luiz é uma renovação, né? Mas isso já é um reflexo pelo Marcelo, que está inclusive no banco ontem no Real Madrid, foi né? reserva ontem no clássico entre Barcelona e Real. Bom, vamos dar uma passadinha aí. Zagueiros, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Éder Militão. Não E tinha aí? espaço pro Dedé aí, não? Eu acho que tem. Eu acho que por mais o Marquinhos obviamente vai ser o titular aí da seleção por um bom tempo, mas o Miranda e o Thiago Silva, por melhores que eles sejam, acho que está na hora de começar a pensar numa renovação. O Jota, é que aí a gente está pegando todos os jogadores que atuam no futebol europeu. Início de temporada no futebol brasileiro, o ritmo de jogo está bem diferente, né? Então, hoje eu vejo que esses 4, para o momento, estão à frente do Dedé. E muita gente pode questionar quem é Éder Militão. Éder Militão jogou no São Paulo, foi para o Porto, tem jogado muito bem lá, inclusive cotado para defender o Real Madrid, então um jogador que cresceu muito de produção. E o que acontece no futebol brasileiro, né? As equipes, principalmente a torcida, queimam os atletas antes mesmo deles atingirem um patamar mais elevado. O Éder Militão é mais um exemplo disso. Vamos dar uma passadinha aí no meio de campo, aí, ó. Casimiro, Fabinho, Arthur, Alan, Felipe Anderson, Lucas Paquetá, Felipe Coutinho. De novidade aí, o Felipe Anderson, né, que faz uma ótima temporada lá no West Ham. E, enfim, parece que o Tite ligou o canal dele lá na Premier League e viu que o Fabinho não é mais lateral. Aliás, não era desde a época do Mônaco, né? Jogou como meio, foi muito bem no clássico no final de semana, que foi Liverpool e Manchester United. E aí a posição dele mesmo. Candidato a ser titular, na minha opinião. E o Alan, do Napoli? Repete, né? Já havia convocado antes. É bom jogador, mas... Vale? Acho que vale a tentativa, me agrada, mas é um jogador que não chega já para ser o titular da seleção. Agora, é um voto de confiança também no Felipe Coutinho, porque se for analisar o momento do Coutinho não é bom no Barcelona. Só que é uma posição que no Brasil necessita muito, né, da característica do Coutinho, da criatividade dele. Bom, vamos ver aí os atacantes. Everton do Grêmio, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison e a novidade aí, Vinícius Júnior. Os demais, né, nenhuma novidade, né? O Everton talvez seja uma novidade, o Everton Cebolinha. O Everton já tinha sido convocado. Porque, como eu disse, né, futebol brasileiro ainda iniciando a temporada, o ritmo é diferente, mas o Everton chega à seleção com muitos méritos. E o Vinícius Júnior, apesar de ser novidade, era bem esperado. Ontem, na derrota do Real Madrid, ele saiu em alta, mesmo sendo derrotado por 3-0. Vem fazendo, sim, um bom papel. Em pouco tempo já é protagonista no Real. Quem está embaixo aí é o Gabriel Jesus, né? Bem embaixo. Né? Já tem, inclusive, um tempinho, né? Bom, vamos falar do América. Invicto aí na temporada, o América entra em campo hoje, 9h30 da noite, em Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude, valendo uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Como
O Vinícius já disse aqui, a Ana Cláudia também, todo mundo com otimismo lá em cima. E aí, Fred, dá para dizer que vai ser um jogo complicado para o América, lembrando que empate, pênaltis. Não é fácil, não. Jogar em Caxias do Sul não é fácil. A questão da má fase do Juventude não entra em campo na Copa do Brasil. É um jogo único, vale grana, é importante para o Clube Gaúcho. É um clube que tem tradição em Copa do Brasil, já foi campeão. Gramado ruim, a temperatura sempre influi em jogos em Caxias do Sul. O América é melhor? É melhor. É favorito? É. Mas é um jogo que em algum momento da Copa do Brasil sempre acontece. É um franco atirador, o Juventude hoje, na minha opinião. Mas o América, se souber jogar com inteligência, usar o melhor que ele tem, na minha opinião, que é a velocidade do seu ataque. Ano passado o América sofreu com ataque lento, em alguns momentos pouco criativo. Já é uma mudança, na minha opinião, para 2019. Se souber usar direitinho isso, usar o contra-ataque, por exemplo, da América, que é forte, o América pode sair de lá com a vitória. Tem um conhecido lá, Breno. O zagueiro Sidmar, né, que foi revelado pelo Atlético e que passou pelo Tupi e outras equipes do interior de Minas, está no Juventude, é um dos jogadores do Juventude e que conhece, né, com a forma do América jogar, o estilo de jogo. Então é um detalhe a mais aí para esse jogo importante que o América tem. Difícil jogar lá no Alfredo Jaconi. E essa fase do Juventude? O Juventude vive uma fase bem ruim no Campeonato Gaúcho, né? Não vence lá já desde o ano passado, né? Se não me engano, desde outubro do ano passado. E aí? É um fator positivo para o América. O América tem que saber aproveitar isso, mas isso aí é um fator extra-jogo. Não ganha a partida, não faz com que o América comece com 1-0. Então, o América tem que ficar atento, lógico, aproveitar de algum deslize do Juventude e dessa má fase. O Juventude vai pensar o contrário, obviamente, de tentar reverter essa situação e ganhar do América lá dentro. Bom, vamos falar de Atlético e Cruzeiro agora nos próximos blocos, mas eu tenho uma dica para você: almoçar e passar momentos agradáveis com sua família. A churrascaria Fogão Gaúcho tem rodízio completo, com 20 tipos de cortes. Picanha, filé de surubim, cordeiro, maminha, entre outros. Ambiente muito agradável, arejado e com espaço para a diversão das crianças. Conheça o Fogão Gaúcho, na Avenida Tancredo Neves, 2899. Lá você irá comer bem e passará momentos agradáveis com sua família. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Atlético.